Salve galerinha! Continuando aqui, a gente vai falar de algo novo para você que vende CPA 10, que é o COI. COI é o Certificado de Operações Estruturadas. Ele cada vez mais comum, mais conhecido aí no mercado, principalmente em um momento em que a renda fixa não está pagando tanto e muita gente começa a olhar para a renda variável, e a renda variável é obviamente mais atrativa porque ela prevê um pagamento maior de rentabilidade, só que ao mesmo tempo ela tem um risco muito maior, o que inibe a maioria das pessoas de investir, principalmente aquelas com perfil mais conservador, de investir em renda variável. Uma das formas então de estar exposto à renda variável sem correr o risco de perder boa parte do seu valor investido ou sem correr tanto risco em relação a essa oscilação, é o COI, que também é emitido aí por bancos. Ele pode aí ser distribuído aí por outras instituições, como corretoras e distribuidoras, mas ele é sempre emitido por bancos. Apesar de ser emitido por bancos, o COI não tem garantia do FGC. O certificado de operações estruturada também pode ter a ideia de capital protegido ou não, e esse capital protegido é exatamente aí o valor que você está colocando lá. Você investiu R$100 mil num COI, se ele for de capital protegido, mesmo que tudo dê errado, você garante aí pelo menos os seus R$100 mil. Se ele não for de capital protegido, você pode perder também parte do capital que você investiu. O mais comum é o COI com capital protegido, mas é importante que você saiba que existem as duas possibilidades. A estruturação desse COI ela é definida pela instituição financeira de acordo com cada cenário. Então você aplica R$100 mil, é uma renda fixa, mas é um misto de renda fixa e renda variável. Você aplica como renda fixa, mas a instituição financeira, o banco, atrela boa parte desse valor aí à renda variável. Então a ideia basicamente, né, existem várias formas, como eu disse, a estruturação não é padrão, é de acordo aí com a definição do mercado, mas você pode ir lá e aplicar, por exemplo, R$100 mil, como nós falamos anteriormente, num COI, e a ideia do COI é a seguinte, ele te dá algumas opções. Ele diz o seguinte: se a Bolsa Brasileira, então você está exposto à renda variável, né? Hoje a Bolsa Brasileira, no dia da sua aplicação, ela está 108 mil pontos, certo? 108 mil pontos na Bolsa Brasileira. E você investiu R$100 mil num COI que diz o seguinte: eu acredito, a instituição, né, que a Bolsa vai subir e você quer se expor também a essa alta da Bolsa de Valores. E a instituição financeira diz o seguinte: se a Bolsa até o final desse ano ou até o final do ano que vem, a esses prazos dos COIs, normalmente eles são prazos maiores, mas vamos pegar só 2021, por exemplo. Então a instituição diz assim: em 2021 eu acredito que a Bolsa Brasileira vai chegar a 130 mil pontos. Então ela teria uma evolução gigantesca aqui. E aí diz o seguinte: se porventura a Bolsa terminar com menos de 130 mil pontos, nós vamos te pagar a variação, ou seja, se ela chegou aí a 125, né, você vai receber a variação mais um indexador, mais o IPCA, mais tanto por cento de juro. Esse é um cenário. Então, se ela não chegar, imagina assim, se ela não chegar a 130 mil, se ela ficar abaixo disso, se ela não chegar em nenhum momento, você vai ganhar a variação, vamos colocar aqui como variação, o V de variação, mais 5%, certo? Durante esse período. Esse é um cenário. Se ela chegar nos 130 mil pontos, que é a segunda opção, chegou em 130 mil pontos, certo? Você vai ganhar essa variação. A variação é do 108 até o 130, você vê qual vai ser esse percentual, e aí o resultado aqui vai ser a variação, que nós vamos chamar aqui de V, por enquanto. Se ela ultrapassar os 130 mil pontos, eu vou te pagar IPCA. IPCA, um exemplo, é a nossa inflação. Se você não lembra o que é IPCA, volta lá para o módulo 1, que nós temos muitos vídeos sobre isso, lá no início, sobre esses indexadores. Eu vou te pagar somente o IPCA, se ela ultrapassar, então, os 130 mil pontos. E se, porventura, que daí um quarto cenário, ela cair, né, como aconteceu na pandemia do ano passado, ela chegar lá em 68 mil pontos, certo? Ao invés de você perder dinheiro, se for um COI de capital protegido, eu te devolvo os 100 mil.
Basicamente, essa é a ideia de um COI, a instituição financeira, o banco que vai emitir o COI, traz alguns cenários, ele te diz assim, ó, se acontecer isso, você ganha isso, isso você ganha aquilo, e aí você tem o capital protegido e uma exposição à renda variável com menos risco. Obviamente, aí vale sempre ressaltar que a instituição financeira faz diversas análises para olhar para esse cenário e ela ter parte dessa rentabilidade. Mas o COI é muito comum, o COI normalmente aí tem um prazo maior de tempo aí para você ficar no COI, não é obrigatório, mas é o que acontece na prática, na teoria, e o que você precisa entender para sua prova é isso, ele é emitido por bancos, ele pode ser distribuído por corretoras e distribuidoras, mas a emissão dele é dos bancos, e ele pode ser de capital protegido ou não, e ele é estruturado de acordo com vários cenários e por definição da instituição financeira que está trazendo esse COI. Te vejo na próxima aula para a gente falar aí também de outros títulos de renda fixa, como a LF e o DPGE, que é muito importante aí para sua prova.